Nos últimos tempos, a indústria de games tem deixado a desejar, principalmente quando o assunto são os jogos AAA. Muitos lançamentos prometeram muito e entregaram muito pouco, decepcionando os gamers ao redor do mundo. Mas calma, nem tudo está perdido. Se você curte jogos de tiro em primeira pessoa com gráficos de cair o queixo, esse é o vídeo para você. Prepare-se para conhecer 16 FPS com gráficos insanos que chegam agora em 2025 e 2026 e prometem reacender a chama do hype. Fique até o final do vídeo que você não vai se arrepender desta lista escolhida a dedo por mim, de jogos incríveis e com gráficos insanos. Pioneer. Não é a marca Pioneer, mas é o Pioneer de um FPS de mundo aberto desenvolvido pela GFA Games. Ambientado numa ilha soviética pós-apocalíptica com radiação, mutantes e anomalias. Este game foi inspirado no Escape from Tarkov. Mistura elementos de RPG e multiplayer online com modos PvE e PvP. O realismo do game é um destaque, sem barras de vidas e com eventos sincronizados a tempo real. Os jogadores podem explorar um mapa de 50 km² com masmorras, instalações abandonadas e eventos dinâmicos. Ele é um MMORPG e oferecerá missões PvE, porém o perigo sempre será o PvP, dando sempre aquela sensação ao jogador de perigo e de que você sempre estará sendo vigiado ou sendo seguido por outro jogador. Eu estou empolgado para este lançamento e espero que ele seja bom. E aí, você curtiu este game também? Ranger é um jogo de ação desenvolvido pela Good Fun Corporation. O jogo será lançado em acesso antecipado, permitindo que os jogadores experimentem e contribuam com feedback durante o desenvolvimento. Embora os detalhes específicos da história e da jogabilidade ainda sejam limitados, o foco parece ser o envolvimento da comunidade e o desenvolvimento interativo. O que se espera é que os jogadores encontrem um jogo que evolui com o tempo, com atualizações e melhorias baseadas no feedback dos usuários. Ele será um jogo de extração em primeira pessoa com temática de terror, com elementos de RPG e combate contra outros jogadores, PvP e PvE. E você terá que sobreviver à Europa napoleônica assolada por uma bactéria. Você terá que escolher um sobrevivente para se aventurar e realizar missões, saquear recursos e lutar. Shadow Project é um FPS de horror cinematográfico narrativa densa, desenvolvido pela Orc Studios. Este game é ambientado na Guerra Fria e segue o operativo das forças especiais enviados à União Soviética para investigar experimentos antiéticos, combinando tiro tático com narrativa envolvente para criar uma experiência de suspense e imersão. Com previsão de lançamento para 2025 e o objetivo do jogo é simples, é só impedir os experimentos dos soviéticos durante a Guerra Fria. O jogo será totalmente single player e contará com uma campanha. Ele lembra também jogos como Metro Exodus e Stalker em sua ambientação. So this is the cost of supremacy. Then we will pay it. Unrecord é um FPS single player desenvolvido pela Drama, e muito drama foi feito pela comunidade gamer ano passado, quando ele foi anunciado pela primeira vez na internet. Muitas pessoas achavam que o jogo era fake, por causa de seus gráficos fotorrealistas. Porém, lançou jogos com a mesma pegada, como Bodycam e entre outros jogos. E o Unrecord parece ser um game mais trabalhado na parte artística. E seus gráficos causam grande impacto para aqueles que assistem pela primeira vez. Neste game você simula a perspectiva de uma câmera corporal de um policial tático. Combina tiroteios com elementos investigativos em uma narrativa complexa. E ele está sendo desenvolvido na Unreal Engine 5 e o que você está vendo no vídeo é uma gameplay, não é um curta-metragem. O jogo será single player e vai haver uma história e campanha. Where the fuck is Oscar?
Phantom Line é um jogo cooperativo de primeira pessoa desenvolvido pela Antistatic Studios. No jogo, você se encontra em uma paisagem europeia pós-nuclear. O jogo imerge os jogadores em um mundo onde eles podem se juntar a uma equipe paranormal de operações especiais, encarregada de investigar e conter anomalias sobrenaturais. O jogo enfatiza uma mistura de elementos táticos, de tiro e de terror, oferecendo jogabilidade solo e também cooperativa para até 4 jogadores. Neste game, os jogadores navegarão por um ambiente de mundo aberto repleto de eventos dinâmicos, descobrindo ameaças ocultas e enfrentando intensos combates. O design atmosférico e o foco em investigação paranormais buscam proporcionar uma experiência única e imersiva para os fãs do gênero. Este é um game que eu estou esperando bastante, e ele será anunciado em breve em acesso antecipado. Wake up, soldiers. Doom: The Dark Ages. Esse título nem tem o que dizer, né? Doom, só pelo nome, já arrepia. É um jogo de tiro em primeira pessoa desenvolvido pela lendária id Software e publicado pela Bethesda. Ele serve como prelúdio do Doom de 2016 e Doom Eternal. O jogo explora as origens de Doom Slayer em um cenário sombrio inspirado na era medieval. Ao contrário da acrobacia acelerada dos títulos anteriores, esta versão enfatiza o combate mais pesado e sólido, retratando Doom Slayer como um tanque de ferro com capacidade de combater corpo a corpo aprimorado e confrontos estratégicos. Ataques cônicos podem bloquear seus projéteis e devastar a sua saúde. E o que há embutido nesses ataques estão a janela de contra-ataque que o Slayer habilidoso pode explorar. Se for corajoso o suficiente para enfrentar os inimigos mais fortes da Era das Trevas, você precisará se esquivar pelos labirintos de projéteis, assim como no Doom clássico, para depois enfrentar maiores demônios já criados. Doom: The Dark Ages está com previsão de lançamento agora dia 15 de maio de 2025. Bellum é um jogo de tiro tático em primeira pessoa, em larga escala, desenvolvido pela Start Studios. O objetivo deste game é oferecer uma experiência realista de PVP com foco em guerras autênticas, em escala de pelotão, destacando táticas e trabalho em equipe. Apesar dos detalhes limitados, um trailer de teaser foi divulgado, mostrando o realismo e o combate estratégico do jogo. Para mais informações do game, acesse playbellum.com. Killing Floor 3 é um jogo de primeira pessoa de horror e sobrevivência muito popular aqui no Brasil, assim como seu antecessor Killing Floor 1 e Killing Floor 2. Ele é desenvolvido e publicado pela Tripwire Interactive. E a história é que você está situado no ano 2091. 70 anos após os eventos de Killing Floor 2. E o jogo apresenta um futuro distópico, onde megacorporações Orzheinia liberou uma horda de monstros bioengenheirados conhecidos como Zeds. Os jogadores assumem o papel de um especialista da Nightfall, parte de um grupo rebelde que se opõe às criações de Orzheinia. O jogo enfatiza a jogabilidade cooperativa, permitindo até 6 jogadores enfrentarem ondas de Zeds, e cada vez mais letais. Cada especialista possui habilidades e armas únicas, como classe de ninja, que empunha espadas duplas e um gancho para se movimentar rapidamente. O Killing Floor 3 tem previsão para lançar até o fim de 2025. Perfect Dark é um jogo de ação e aventura em primeira pessoa sendo desenvolvido pela Crystal Dynamics e publicado pela Xbox Game Studios. Este jogo foi anunciado no The Game Awards 2020, e este é um título reboot da série clássica Perfect Dark. O jogo se passa em um futuro próximo devastado por desastres ecológicos, onde os jogadores assumem o papel de Joanna Dark, uma agente do Instituto Kerrigan, que investiga conspirações envolvendo corporações da rival
Data Dyne. Ainda não se tem uma possibilidade de lançamento. Tudo indica que até 2026 o novo Perfect Dark deve sair. Are you all seeing this? Once you open this door, there's no going back. Project Z Beyond Order é um FPS cooperativo ambientado na Segunda Guerra Mundial, desenvolvido pela 314 Arts. Leva os jogadores a uma instalação nazista secreta onde experimentos criados a soldados mortos-vivos. Jogadores escolhem personagens com habilidades únicas para investigar a ilha, explorar e sobreviver e combater zumbis, sozinhos ou em um modo cooperativo. Este game tem previsão para lançar ainda em 2025 e o jogo será ambientado totalmente durante a Segunda Guerra Mundial, o que deixa as coisas ainda mais interessantes, porque é uma temática que foi pouco explorada em jogos de sobrevivência e de zumbis. E aí, você curtiu este game? Deixe aí nos comentários. Ferocious é um FPS solo desenvolvido pela Mage. Situado em uma ilha misteriosa repleta de criaturas pré-históricas e mercenários hostis. Os jogadores devem explorar selvas densas, ruínas antigas e sobreviver coletando recursos e enfrentando inimigos humanos e dinossauros. Este game enfatiza a exploração, combate tático e gráficos realistas. Ainda sem previsão de lançamento, ainda não temos certeza se o jogo será lançado agora em 2025 ou 2026. Mas o jogo possui uma pegada muito interessante e a violência dos combates é bem visível. Adrenalina sempre no alto e o jogador terá de sobreviver ao terror dos dinossauros e dos humanos hostis nesta ilha perigosa. Road to Vostok é um jogo de sobrevivência hardcore solo em primeira pessoa, ambientado em uma zona de fronteira pós-apocalíptica entre a Finlândia e a Rússia. Desenvolvido por um único criador finlandês, o jogo destaca-se pelo realismo com recursos como morte permanente, clima dinâmico, ciclo de dia e noite e até mesmo tempestades e nevascas. E neste game os jogadores devem procurar recursos como cuidar da sua própria saúde e sobreviver em um ambiente muito hostil. Ele foi inicialmente desenvolvido pela Unity e depois foi transferido para a Godot Engine para melhorar o desempenho. A demo deste game ainda está pública e disponível na Steam, mas a data de lançamento ainda não foi definida. Fragpunk é um jogo gratuito de tiro tático de 5 contra 5 estilo herói. Desenvolvido pela Bad Guitar Studio e publicado pela NetEase. A NetEase, para quem não conhece, é uma distribuidora e produtora chinesa, faz muitos jogos bons. Introduz um sistema de shard cards que altera a dinâmica de cada rodada. Os jogadores escolhem entre 13 personagens, cada um com habilidades distintas, e participam de modos como Shard Clash, Mata-Mata e Mata-Mata em equipe e captura do núcleo. O estilo artístico de Cell Shaded complementa o combate ágil e arcade. Porém, há críticas sobre a monetização agressiva com múltiplas moedas e desbloqueio de personagens via microtransações. Mas não deixa de ser uma boa pedida para quem curte esse tipo de game e também para o jogo ser gratuito e acessível a muita gente. Covenant é um jogo de ação e aventura em primeira pessoa com fantasia sombria, desenvolvido pela Legion Studio Inc. O jogador é o mensageiro celestial enviado a um reino mítico para investigar a queda do anjo Malik. Com o mundo interconectado, combate tático e o sistema de armas que muda o estilo com uma ou de duas mãos. Inspira-se em Souls-like, e esse jogo está sendo feito por desenvolvedores que já trabalharam em títulos como Doom, Call of Duty, Destiny, Halo, Battlefield e Apex Legends.
Este jogo tem tudo para ser um grande jogo e o hype é real. O estilo Souls-like em um FPS com combate bem rápido e bosses difíceis pode ser uma ótima pedida a todos que curtem o estilo e o gênero. And destroy. This burden is now yours. FBC Firebreak é um FPS cooperativo da Remedy Entertainment, a mesma que produziu Alan Wake e Control. Ambientado 6 anos após o game Control, os jogadores controlam a equipe Firebreak, enfrentando ameaças sobrenaturais na Oldest House, e exige total trabalho em equipe e adaptação conforme o andamento da missão, porque tudo pode mudar durante a gameplay. Introduz sistemas de requisições para desbloqueio de armas, equipamentos e itens cosméticos via jogabilidade. É um game cooperativo que vai exigir estratégia dos jogadores a enfrentar monstros e perigos sobrenaturais. Este game tem previsão para ser lançado ainda em 2025. I think I heard something. Out of Action é um FPS indie ambientado no universo cyberpunk distópico, desenvolvido pela Doku Games, inspirado em clássicos como The Specialist e Half-Life. Oferece um combate brutal, movimentação fluida e manobras como bullet time no multiplayer. Inclui uma grande variedade de armas e acessórios, modificações e personalizações de equipamento. O visual remete a um anime dos anos 90 e oferece modo solo e equipe, com suportes a servidores dedicados, oficiais e comunitários. Pode ser uma grande pedida também para quem curte esse tipo de game, ainda mais uma produtora indie que está trazendo ao mercado um FPS, baseado no The Specialist e Half-Life, que são grandes jogos do passado. E esses foram alguns jogos com gráficos impressionantes de FPS para 2025 ou 2026. E talvez muitos deles ainda sejam desconhecidos por você. E eu espero que esses games ofereçam uma experiência imersiva aliando o visual de ponta à diversão, seja jogando solo, em co-op ou no multiplayer. Comente aí qual desses jogos mais chamou a sua atenção. E claro, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você curte games de sobrevivência, confere o vídeo anterior aqui no canal, onde eu falo sobre os títulos que marcaram a época no gênero. Talvez você descubra uma nova nostalgia por lá. Muito obrigado por assistir e até nosso próximo vídeo.